A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, iniciamos aqui mais um Visão do Momento e hoje nós recebemos a senhora Minéia Rodrigues Borges. Ela é pós-graduada em Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes, tecnóloga em Segurança do Trabalho e tem o curso técnico de Segurança do Trabalho. É instrutora de trânsito, diretora-geral, diretora de ensino, formada pelo Sente Luz em 2008 e curso de instrutor de um MOP, que são movimentação de cargas perigosas, na Unitrans 2014. Atualmente ela é diretora de ensino do Centro de Formação de Condutores Ribeiro, Então é um prazer recebê-la aqui, e o objetivo nosso é falarmos sobre o trânsito em nossa cidade, a formação do motorista, as regras de circulação, que seja então de interesse de todos na nossa comunidade, para instruí-los de como proceder, no sentido que nós possamos fazer que nós tenhamos um trânsito menos problemático, com menos acidentes, com mais respeito às normas de trânsito e mais respeito principalmente entre os cidadãos. Então eu inicio uma pergunta a respeito da formação do nosso motorista. Como é que são as fases para que ele, então, possa vir a ser habilitado na condução de veículos automotores? Tudo bem, doutor Ramon? Prazer, estar aqui. Espero sanar as dúvidas aí do pessoal. Então é o seguinte, as fases são 3 fases. Primeiramente, verificar os pré-requisitos para se habilitar, que é ser penalmente imputável, maior de 18 anos, possuir RG e CPF, No caso, saber ler e escrever. Então não exige escolaridade, que é uma grande dúvida do pessoal aí. Em questão do RG, vale verificar que tem que ter 5 anos de emissão. Então, quando a pessoa já for procurar o CFC, já tem que estar com esse RG já atualizado, porque senão ele não faz nem o exame médico e o psicotécnico, que é a primeira etapa. Então, a primeira etapa, como eu já disse, é passar, no exame médico e no exame psicológico. A partir daí, a clínica mesmo, ela já credencia o aluno já no site do Detran, cadastra digital. Essa digital, ela já é verificada já na autoescola, assim que ele entrar na autoescola com o resultado, positivo. A partir daí, ele já ingressa para a segunda etapa, que é o curso teórico-técnico, que são 45 horas aulas, cada aula 50 minutos, abertura pela digital, na entrada, na saída. A partir dessas aulas, ele vai para fazer o exame. Esse exame são 30 questões, no caso, ele tem que ter aproveitamento de 70%, tem que acertar 21 questões. Conseguiu passar, ele vai para a próxima etapa, que é a aula de direção. Só que agora, nesse intervalo, entrou agora o simulador. Então, antes dele ir para a próxima etapa de aulas de direção, de rua, veicular, ele vai fazer 5 aulas no simulador. Já tem, as autoescolas já estão providenciando, a Ribeiro, no caso, ela já está com 2 simuladores. Nossos alunos já estão fazendo, sim, o simulador. Acabou de fazer o simulador, registra o certificado, aí emite a licença de aprendizagem. A partir daí já vai para as aulas de ruas, que são, no caso, a primeira habilitação para a categoria B, são 20 aulas práticas e 5 no simulador, total de 25. Dessas 20, no caso, 4 são noturnas. Dessas 4 noturnas, uma pode ser feita no simulador. Então, aí finalizou a última etapa, que é as aulas de rua. Ele vai ser avaliado pelo instrutor, ele vai fazer um pré-teste para verificar se ele está em condição, de fazer o exame. A partir daí, ele é liberado. Lembrando que é muita ilusão do candidato achar que ele que nunca dirigiu, que com 20 aulas ele vai conseguir ter preparo para poder frequentar esse trânsito aí, Não tem condição. Não tem condição. Não. Mas eu te pergunto, qual o custo dessas fases? Qual o custo do exame psicotécnico, do exame médico, as taxas do Estado? Para a gente entender, para podermos deixar a população esclarecida sobre isso. Essas taxas, elas têm alteração todo mês de janeiro. Esse ano, no caso, em Minas Gerais, o exame médico e psicotécnico está R$ 249. Isso na primeira habilitação, porque se ele for fazer adição de categoria, no caso, aí ele vai fazer somente, por enquanto, vai ter mudanças aí na lei em relação a isso, para categoria A e B, a adição, ele vai fazer somente o médico, que hoje está a 110. Eu estou arredondando aí para cima porque é 109 um centavo. Agora, as taxas do Detran, se ele não tiver reprovação, são 4
taxas na primeira habilitação. Então, são a taxa de inscrição, que é R$ 61,00. A próxima taxa que ele vai pagar é a taxa para fazer o exame de legislação, que é R$ 61,00 também. Depois, a próxima é a taxa de licença de aprendizagem, que é R$ 46,00. E a última taxa, R$ 61,00, que é de exame de prática de direção veicular. Então, essas duas taxas de exame, todas elas, reprovou, paga novamente. Além de pagar novamente, você tem a prestação de serviço também do seu CFC, que tem um aluguel no reteste, no caso da remarcação de legislação, que são valores praticados por cada centro de formação de condutores, né? Mas tem uma tabela mínima. Tem uma tabela mínima que, alguns anos atrás, o Detran, ele divulgava essa tabela. Ultimamente, ele não está divulgando. Então, aí está praticando vários preços. Vale aí dar uma olhada, né? Tem que fazer uma pesquisa mesmo. Bom, Minéia, lembrando sempre que o Centro de Formação de Condutores é um formador de motoristas, né? Então eles têm fases distintas para serem seguidas. Ou seja, o exame prática de legislação ele só pode ser feito após ser cumprido a carga horária determinada pela legislação. Né? Então é bom que fique bem instruído o aluno, que ele tem que se identificar pela forma datiloscópica, né? E não pode, de repente, ele se sentir apto a submeter-se ao exame e o centro de formação não considerá-lo apto, né? Mais ou menos isso? É isso mesmo, Ramon. É o seguinte, a gente faz até um pré-teste, tanto na legislação, ele faz um simulado, aí a gente só vai liberar esse aluno se ele realmente adquirir lá a pontuação mínima de 21. Às vezes eles ficam nervosos, falam, eu não sou obrigado, não quero fazer, eu já fiz a minha carga horária obrigatória, eu já quero fazer a prova. Aí a gente tenta reverter a situação, fala que é melhor ele ir preparado, até porque ele vai ter um custo maior se ele vier reprovar, porque realmente não tem como a gente obrigar, a gente tem que partir parte de conscientização mesmo. Mas o Centro de Formação de Condutores, ele é cobrado, tem que atingir 60% aí, tanto na teórica como na prática, né? Isso é um requisito exigido pelo Detran de Minas Gerais, mas na verdade é uma lei nacional, só que aqui em Minas já está valendo, principalmente na parte de cobrança na parte teórica. E já é cobrada, as autoescolas já são penalizadas, a gente tem que frequentar um curso de requalificação. Se a gente não atingir esse índice no período de 3 meses consecutivos, então já tem essa penalidade. Lembrando também que seria bom passar para os ouvintes aí, que tem como ele fazer uma pesquisa, já está no site do Detran, isso é para qualquer público, ele vai lá, ele verifica quais são as aprovações, tanto na parte teórica como na parte prática em toda Minas Gerais. Então ele tem como verificar e acompanhar de todas as cidades. Né? Se ele quiser procurar um CFC conforme a sua aprovação, tem como. Em que consiste a grade curricular das aulas de legislação? Se fala questão de disciplinas. Como é que é dividido isso lá? O que é passado para o aluno? Então, porque a gente percebe hoje que a maioria das pessoas, ela primeiro adquire o veículo para depois se habilitar. Né? É uma cultura brasileira. Se a gente for ver proporcionalmente ao número de veículos que nós temos emplacados em nossa cidade com proporcional número de habilitados, nós vamos ver que nós vamos ter em torno de 30% apenas infelizmente habilitados. Né? São índices que a gente pesquisa, né? e verifica isso. Então nós temos muitos veículos e poucos habilitados. Então eu gostaria de saber o que é o contexto, o que compõe a grade curricular das matérias de legislação. Então, na parte de legislação, nas 45 horas aula, o instrutor vai trabalhar com o aluno em relação, por exemplo, são 18 aulas de legislação. Dentro dessas aulas de legislação é passado o processo de habilitação, normas de circulação, infração e penalidade, sinalização. Aí isso está tudo dentro dessas 18 horas de legislação. São 16 horas de direção defensiva, que é trabalhado com o instrutor, e tem também primeiro socorro, são 4 horas, meio ambiente e cidadania, 4 horas, e 3 horas de mecânica, né? E manutenção do seu veículo. Mecânica básica, né? Mecânica bem básica, primeiros socorros bem básico. Porque na prova que o Detran oferece, ela é eletrônica, né? Sim. Ou seja, ela é via computador, né? São questões sorteadas ali naquele momento que o aluno senta de frente ao computador que ele vai submeter-se à prova. Quantas questões são cobradas de cada área dessa? É muito relativo, mas, por exemplo, legislação de trânsito, no caso, legislação, processo de primeira habilitação, norma de circulação e direção defensiva, é o que mais cai lá mesmo, é o que despenca, é uma média de umas 18 questões dessas em específica, né? Cai mais ou menos umas 2 de meio ambiente, uma de mecânica, umas 2 de primeiro socorro, o restante realmente direção defensiva, norma de circulação e algumas do processo de habilitação.
Então nós podemos dizer que nós evoluímos muito, né? De quando nós começamos com a comissão examinadora aqui nos idos de 1999, da qual eu era o presidente dela, os exames eram orais, né? O examinador sentava ali de frente ao aluno, o aluno sentava de frente ao examinador e era questionado verbalmente sobre essas questões aí da legislação de trânsito, né? Então nós evoluímos muito, porque nós depois passamos para a prova escrita e agora ela é via computador. Eletrônica, né? Tem alguns clientes nossos que ele tem dificuldade, porque ele não tem assim, acesso, às vezes, ao computador. E é por isso que as autoescolas é importante colocar um aparelho lá para familiarizar esse cliente com esse computador. Porque, principalmente, a gente tem cliente de todas as faixas etárias, de 18 a 65 ou até mais idade. Porque não tem o limite para você se habilitar. Tem o mínimo, mas não tem o máximo. Então, desde que você passa no exame médico, seja apto, você tá lá. Então, essas pessoas, às vezes, com um pouco mais de idade, têm dificuldade. É importante frisar que tem algumas pessoas que, quando se submetem ao exame médico e psicotécnico, não são aprovadas. Então, ela tem um período de tempo que ela vai, então, para submeter-se ao novo exame, não é isso? Quem vai estabelecer esse prazo vai ser a profissional lá, a psicóloga, o próprio médico, né? O médico. Realmente, a aprovação mais é na parte psicológica. O exame médico é que ele vai verificar a pressão arterial, visão, força, né, no caso. Mas a reprovação mais é na área psicológica. A média é de 15 a 2 meses. Vai depender do que ela verificou ali, o que precisa, né? Tem, assim, algum dado específico sobre qual a proporção de exames realizados para os que são reprovados? Não? Você fala assim por amostragem. Porcentagem percentual. De aprovação. Por exemplo, cada 100 que submete ao exame lá, nós temos 5 reprovados? Seria um percentual desse? Ou 10%, mais ou menos? Às vezes até mais, ultimamente. Eu creio, assim, às vezes as pessoas têm uma visão ruim em relação a isso. Mas eu penso o seguinte, que se está sendo reprovado, tem algum problema ali para avaliar. Então, é uma atenção que tem que ter. Mas aumentou sim o índice de reprovado e diminuiu também o tempo. Hoje, até 65 anos de idade, a renovação é de 5 anos. Eles estão reduzindo, às vezes até para 2 anos, 3 anos, para poder reavaliar aquele condutor, né? Eu acho importante, então eu acho que isso aí é uma mudança. Deveria mudar a visão do pessoal em relação a isso, porque eles fazem crítica, eles não entendem, então seria até bom, né? Penso que isso também implica até uma questão de cidadania, né? Sim. Que seria o cumprimento da legislação em vigor. Nós entendemos que o trânsito é simplesmente pegar um veículo e ser conduzido pela rua. E na verdade não é isso, né? Porque nós temos visto aí uma incidência grande de acidentes de trânsito com vítimas fatais e outros com sequelas e outros impedidos até de trabalhar, né? Que implica aí numa série de circunstâncias que envolvem a saúde pública, questão de afastamento de serviço, né? E até a própria perda de familiares aí vitimados por acidente de trânsito. Então as pessoas devem entender isso, né? Que se a clínica está lá para considerar apto ou não, é porque ela foi credenciada pelo Detran, né? Então... É bom que a gente fale sobre isso, né? As clínicas de psicotécnicos e exames médicos, elas são credenciadas pelo Detran e também são fiscalizadas, né? Periodicamente, tanto quanto a concessão do Centro de Formação de Condutores, né? Isso, as clínicas também têm um credencial, né? Tem que passar para avaliação. A psicóloga, ela tem que ter uma especialização na área, então ela está apta para avaliar o candidato e realmente é sério o que eles fazem ali, né? Então, às vezes, o que precisa às vezes passar para esse candidato é a conscientização em relação a isso, que é igual o senhor falou. Eles acham que é um documento como o RG e CPF que ele tem direito e adquire e não é bem assim, é pro resto da vida, não é bem assim, né? Está sendo concedido, pode ser retirado também se ele não tiver mais apto e acontecer algumas coisas aí durante a sua vida como condutor, né? Lembrando, como você colocou, que vocês do Centro de Formação de Condutores têm uma mediação de aprovação, né, que o Detran fiscaliza. Caso não alcance uma meta trimestral, vocês passam também a ser submetidos a uma curso de aperfeiçoamento. Como é que é isso? Então, se a gente não atingir o índice, no momento está sendo cobrado por enquanto na parte teórica, se não atingir os 60% decorrido 3 meses durante um período de 1 ano, o CFC ele é passado por uma requalificação. Então, são 3 membros da autoescola que têm que se deslocar na cidade que o Detran escolher. Na última vez foi no Cidade de Luz, e a última etapa foi em Belo Horizonte, que a gente passa não só pelo curso, mas a gente faz uma prova também e tem que passar nessa prova. Então, tem o curso e a prova. E isso já está acontecendo, já, se eu não me engano, há uma média de uns 5 anos já. Então, a gente é cobrado. Às vezes o aluno, ele acha que não, que isso é conversa da autoescola, só para ele fazer aquele simulado e passar naquele simulado. A gente insiste sim, ele tem que fazer 5, 6, enquanto ele não estiver preparado, a gente não libera. Porque a gente
gente sabe que é sério, né? Tem que trabalhar com esse aluno da forma certa e deixar e liberar ele estando preparado mesmo. Bem, ouvintes, agora iremos para um intervalo e voltaremos em seguida com o nosso Visão do Momento. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Estamos de volta na sequência do nosso Visão do Momento, entrevistando a senhora Minéia. Então, é exatamente por isso que a gente frisa muito, né? Que o aluno, ele vai para um centro de formação de condutores, né? Isso. Ele não vai ali só para habilitar a fazer a prova. Por isso que às vezes nós temos um índice de reprovação muito grande. Você tem ideia de mais ou menos qual que é o número de reprovações que nós temos aqui, ou de aprovações? Como é que é a proporção? A proporção na parte teórica tá boa, tá uma média aí aqui em Uberlândia, tirando por uma referência que eu acompanho, né? No caso já saiu do mês passado tá em média de 72, são acho que uma ou duas que não conseguiu alcançar o índice que ficou em 58%, mas somos 33 CFC aqui em Uberlândia. Tá muito boa a média na parte teórica. Na prática, eu creio que a média melhorou sim nos últimos anos, que a média há uns 3 anos atrás era uns 20% de aprovação. Hoje já está aos 40, 45, a média está nisso aí. Mas eu creio que é questão do candidato mesmo se preparar mais, porque às vezes ele acha que às vezes o instrutor pede para ele comprar mais algumas aulas para poder praticar, ele já pensa, não pelo fato, não, eu vou me preparar, não, eu vou gastar mais dinheiro, eu não posso, eu vou assim mesmo, vou de qualquer jeito. Então ele tem que mudar um pouquinho essa visão, que ele tem que ir realmente preparado. Então a culpa também nessa parte realmente é do candidato. Então seria um pouco questão de conceitual, né? Sim. Ele vai economizar de um lado e depois vai ter um gasto prejuízo, com o outro, né? Um prejuízo com o outro, né? Porque ele vai ter uma reprovação porque e ele vai ter ter um que pagar gasto. a taxa novamente, né? Para cada exame realizado, que for reprovado, vai ter que pagar a taxa depois, né? Precisa mudar um pouco essa conscientização do pessoal, porque eles chegam lá, eles chegam na autoescola reclamando, falando assim, poxa, o examinador não teve bom senso, eu só não dei 2 setas. Ele não sabe qual que é o problema dele não dar uma seta no trânsito, né? Exatamente. Isso é uma vida que está em jogo. Então ele tem que ter essa consciência. Ele acha que o examinador tem que usar um bom senso, dele não dar uma seta. Eu não concordo, né? Porque se ele não der uma seta, ele ainda não está preparado. Que é o mínimo que você tem que fazer no trânsito, é dar uma seta, é olhar o retrovisor, entendeu? Parar no pare. Então, às vezes lá ele ultrapassa o pare e falou, poxa, foi só um pare. Mas ele não tem a consciência do que isso pode acarretar, né? Lembrando que pare é para parar, né? Pare é um sinal de trânsito ali que só não tem um semáforo, mas é para parar, né? Que a seta é um indicativo de se deslocar para a direita ou para a esquerda, que de repente pode obstar a passagem de um motociclista, de um ciclista, né? Que nós temos que ter os cuidados indispensáveis da segurança do trânsito, certeza, né? E eu acho que esse conceito nós temos que já começar a formar opinião para mudar isso, formar a opinião da população, porque nós temos um trânsito que provoca inúmeros acidentes, mortes aí que excedem a 50, 60 mil por ano. Mais que uma guerra. Mais que uma guerra, né? Eles fazem muito essa comparação, mas ninguém toma providência nenhuma, né? Aí vem na aferição de multas cada vez mais altas no sentido de coibir algumas infrações, né? Lembrando que também nós temos aí um sistema de saúde que fica às vezes comprometido. As UTIs, por exemplo, tem vários acidentados de trânsito lá, enquanto que poderia ter sido utilizado, se tivesse sido evitado o acidente, né? Trabalhar na prevenção, né? Para não ter que gastar depois. E isso começa exatamente lá no Centro de Formação de Condutores, né? Sim. Lembrando também que os dados que você coloca de aprovação de mais de 60%, né, do Centro de Formação de Condutores é muito importante, porque 72% estão sendo bem preparados para realizar essa pró-legislação, né? Quer dizer que falta de conhecimento não é. Não, a parte técnica não. É. O que eu acho que o Centro de Formação de Condutores deveriam trabalhar mais em cima da conscientização também, que às vezes passa a parte teórica seca, mas não trabalha a parte de conscientização, que eu acho assim que é o principal. Você acha que o simulador ele veio realmente para colaborar com uma boa formação do motorista? É um tema meio polêmico, né, que o pessoal tá abordando aí. A gente vai verificar isso, eu acho que daqui a alguns meses, para verificar que é o simulador? Realmente se vai ser bom, se vai ajudar ou não. O simulador realmente é um equipamento que simula internamente de um carro e tem 3 monitores, então a pessoa fica com a visão somente ali naquela situação que o simulador vai propor. Então são várias situações, tá? Então que o candidato vai estar sendo submetido. Inclusive, quando ele praticar alguma infração
infração de trânsito vai ser mostrado no monitor, todo momento que ele praticou. Então, é válido? Eu creio que sim, principalmente para aquela pessoa que nunca pegou no veículo. Então, o primeiro acesso que ele vai ter vai ser dentro ali daquele simulador. Por exemplo, ele ainda não sabe quantos pedais, qual que é o de freio, qual que é o de embreagem, qual que é a marcha, qual o local que põe a marcha. Então, isso aí é válido para essa pessoa que não tem nenhuma noção. O pessoal que já dirige, eles ficam meio nervosos, não quer fazer, mas é obrigado a fazer, até porque você ainda, na verdade, não é habilitado, então você não deveria estar dirigindo. Mas, na verdade, a cultura nossa é o seguinte, né? O tio, o avô já ensinou, a pessoa já dirige há muitos anos. Então, mas assim, eu creio que vai ajudar em algum sentido, sim, mas a prática na vida real eu acho assim mais aproveitado. Aqueles que chegam lá no Centro de Formação de Condutores, né, que teoricamente já sabem dirigir, esses têm mais dificuldade para aprender as regras ou são mais aqueles que têm facilidade para assimilar isso? Com certeza, quem já dirige há algum tempo, realmente, eles têm uns vícios, né, que é o automatismo incorreto. Então, eles já chegam na autoescola com esses automatismos incorretos, aqueles vícios no volante, eles têm mais dificuldade. É aquela pessoa que não para no pare, que ele só chega, dá uma olhada e avança, e ele faz isso lá na hora, né, que ele está sendo avaliado pelo examinador. A pessoa que nunca dirigiu, ela vai dirigir da forma que o instrutor passar ali para ela. Então, ela chega crua de tudo. Então, eu acho mais tranquilo. Os meninos preferem esse aluno que não sabe dirigir do que aquele que já dirige há muitos anos. Uma pergunta. Você acha que com a formação dada pelo Centro de Formação de Condutores, em se tratando de perímetro urbano, né? Ele vai fazer as aulas de prática de direção no perímetro urbano, que é a questão da balizamento, todas aquelas exigências lá durante o percurso que ele vai fazer com o examinador. Ele está apto a conduzir o veículo em rodovias? Pela minha opinião, como profissional na área, não tá, porém, até a questão da dúvida do pessoal é que ele acabou de se habilitar, ele está na permissão para dirigir, ele pergunta, posso pegar a rodovia? Aqui no Brasil você pode pegar qualquer rodovia com a permissão para dirigir, só que é bem diferente, é outro setor, a velocidade é outra, então você vai fazer uma conversão, a velocidade é outra, e você não é treinado para isso. Mas o Centro de Formação instrui isso lá. Instrui, mas não tem assim a prática, né? Não tem a prática. Não tem a prática. O exame de prática do motociclista na pista, ele realmente habilita o motorista a conduzir o veículo em situações de trânsito normal no perímetro urbano ou não? Não. Só na pista não dá amparo, não dá noção de trânsito. Porque, na verdade, o código traz que ele deveria fazer aula na pista e também nas vias, né? Só que por questão de segurança, segurança também até do instrutor, eles preferem fazer as aulas só na pista de trânsito. Mas ali ele só anda de primeira, a conversão que ele faz ali é mínima, não tem aquela conversão como que é feito para direita, como que é feito para esquerda, né, conversão. Realmente ele não sai muito bem preparado para a questão de trânsito, não, porque ele só treina na pista. O ideal seria treinar na pista e nas vias também, pegar a situação mesmo no trânsito no dia a dia, né? Além do que, para o motociclista deveriam ser exigidos equipamentos de segurança, né? Não só o capacete, como também as luvas, as proteções de ombro, proteção costal, as joelheiras, né? As botas, né? Seria porque ideal. O Código de Trânsito estabelece isso, né? Estabelece, né? Porém, o que é mais cobrado é só o calçado fechado e o capacete, né? É o que é mais cobrado, mas ele traz sim todos os equipamentos de segurança que deveria ser usado, né? E sim, é porque nós vivemos num país tropical e as pessoas aqui, eu me lembro quando foi implantada a exigência do capacete, era uma resistência muito grande, né? Que ninguém queria usar o capacete, né? Porque o capacete incomodava, o capacete atrapalha o cabelo, o capacete era quente, né? Colocava um monte de impedimento. Então foram colocadas assim várias situações em que se justificava, entre aspas, o uso do capacete, né? Mas eu tenho opinião formada também sobre a pista. Eu acho que a pista não forma um motorista ou não afere realmente o conhecimento dele, a não ser um controle do veículo naquelas circunstâncias. É o do controle, isso. Né? Porque ali ele tem, quando ele chega na rampa, tem que diminuir para fazer o acesso e tal. Ele vai demonstrar um controle de embreagem e aceleração, mas ao mesmo tempo isso não vai ser muito usual aí no dia a dia aqui na nossa. Eu tô falando só da rampa, né? Mas ele não vai demonstrar isso, um conhecimento básico lá, né? E ele precisa se preparar para o nosso trânsito, né? Cada vez mais intenso,
intenso o número de motociclistas, né? E é muito comum essas motonetas, essas bis, né, que chamam de essas Honda Bis, que as vendem-se as bis dizendo que ela não precisa de habilitação. Agora o que não é verdade, né? Agora tem a ACC, né? Já é obrigatório. Inclusive, na próxima renovação do alvará da autoescola, ela vai ter que adquirir um ciclomotor. Para isso. Vai ter que adquirir. Mas não, assim, pela minha opinião, não vale a pena, porque ele passa praticamente pelo mesmo processo, porém ele vai ser habilitado somente para conduzir o ciclomotor. Então ele devia tirar para motocicleta. Que é só até 50 cilindradas, só até 50 km por hora. Então ele não pode conduzir uma motocicleta acima dessa cilindrada. Então vai ser muito pouco procurado. Nós temos uma questão de categorias C, D e E para habilitação de condução de veículos automotores. Para motocicleta é só categoria A, né? Isso. Então, como é que é feita essa mudança de categoria? E o que ela, por que tem necessidade de C, D e E? É questão de o tipo de veículo que essa pessoa vai conduzir, né? Então, por exemplo, a primeira habilitação ela pode optar por A e B aqui em Minas Gerais. Nos outros estados, tem alguns estados que você pode tirar as duas, e o código permite isso, né? Aqui você vai fazer ou A ou B, isso é adição de categoria. Quando ele tiver 2 anos de categoria B, ele já pode se habilitar para a categoria C. Por que essa troca de categoria, né? Porque, olha só, a categoria B, você vai dirigir veículo até 3.500 quilos, né? Com 8, né, passageiros, fora o condutor. Então, passou de 8 passageiros, já não pode mais a categoria B. E não é a C também, aí já é a categoria D. Categoria C é questão de peso mesmo, peso bruto total. Acima de 3.500 até 6.000, isso é a categoria, você vai precisar da categoria C. Mas tem um detalhe, 1 ano de categoria B você faz para C. 2 anos de B você não precisa passar pela C, você já vai direto para a categoria D, que essa é para um ônibus praticamente, e a questão de quantidade de passageiro. Acima de categoria D, aí vem a próxima, que é a categoria E, no caso. E tem os pré-requisitos também. A categoria E é no mínimo, né, 6.000 quilos, e tem que ter, no caso, tração motora, que eu esqueci o nome, cavalinho, né, no cavalinho, e mais o reboque ou o semi-reboque. Então ele é articulado. Para dirigir um veículo articulado tem que ser categoria E. Então por isso essas categorias diferenciam por questão do tipo de veículo. Quais são os pré-requisitos acima da categoria C? 18 anos? Não é 18 anos. Então tem que ter no mínimo 21 anos, não pode ter cometido umas infrações que é uma gravíssima, ou uma grave, ou 2 médias, no período de 12 meses. Se você tiver uma dessas, você não pode se candidatar à categoria, no caso C, D e E, que é uma categoria profissional. Então, o requisito, pré-requisitos são esses. Aí tem os cursos profissionalizantes, dependendo do que você for trabalhar, vai fazer o exame psicológico de novo, porque você vai exercer atividade remunerada, isso vem na sua habilitação também. Bem, menina, o nosso tempo acabou, né? O assunto é muito amplo, né? Muito assunto. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar passando algumas informações. Eu aguardo aí um próximo convite. Nós que agradecemos a sua presença, ficamos muito gratos aí pela sua disponibilidade em vir aqui hoje, falar conosco e, mais uma vez, dizer que a rádio conta-se aqui de portas abertas para todos os esclarecimentos que a população vier a ter necessidade aí. As suas informações são muito importantes para todos da nossa cidade de Uberlândia. Muito obrigado. Obrigada, agradeço. Você ouviu na Visão. Visão do momento. Só aqui. 98,7. Visão FM. Visão do momento. Segurança, economia, saúde, educação e política. Visão FM.